Glória a Deus. Bom demais nós podermos exaltar nosso Deus tão maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, família é um dos maiores tesouros, ou por que não o maior tesouro que Deus nos dá. É algo criado por Deus, idealizado por Deus, projetado por Deus. Por isso, o Ministério de Família, e nós estamos trabalhando e aprendendo, né? Que quando alguém chegar para a gente com a palavra separar, a gente tirar esse e colocar um U e trabalhar a palavra superar. Porque, irmãos, jamais nós podemos levantar contra a família. Nós temos um lema aqui que nós estamos batalhando e aprendendo, e a gente ainda não aprendeu tudo sobre família. Então a gente diz família IAP Barreirinha, ou família Barreirinha, mas jamais seremos família Barreirinha se nós não aprendermos a cuidar das nossas famílias, do propósito de Deus. Então, durante esse mês, nós estaremos falando sobre isso. E a gente não tem nesta manhã a pretensão de esgotar esse assunto tão importante. E que a gente possa aprender junto, irmãos, aprender junto a valorizar esse grande propósito de Deus. Nós estamos trabalhando nossos pequenos grupos, o nosso ministério de ensino, nas cartas de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que é o lema da nossa reflexão de hoje. E o tema é cada um no seu propósito, porque nós entendemos que Deus tem propósito com a família. E dentro dessa família em particular, Deus tem propósitos para o marido, para o esposo, para a esposa e para os filhos. Então, olha como é que diz a questão de autoridade. 1 Coríntios 11, 3 diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Olha que interessante. Liderança intermediária, né? Tem os filhos, a herança, né? A mãe, ao mesmo tempo que ajuda na liderança do filho, tem que ser submissa ao marido. O marido que lidera a esposa tem que ser submissa a Cristo. Então, essa é a hierarquia: Cristo, o homem, a mulher e os filhos, segundo o propósito de Deus. A família é a instituição mais singular e admirável do mundo. É impossível existir sociedade justa e igrejas fortes sem famílias estruturadas, pois a família é a base de tudo. E se ela estiver bem, a sociedade e a igreja também estará bem. Então, para a igreja estar bem, é preciso que o casamento esteja bem. E a gente, quando fala de casamento, não tem como a gente fugir de lembrar das primeiras páginas da Bíblia Sagrada. Nos dias da criação, Deus foi criando e avaliando, e vendo que tudo era muito bom. Isso está no capítulo 1. Todos os dias, criou Deus a luz e viu que a luz era boa. Depois vai criando. É interessante que depois ele cria o homem, e primeiro ele cria o homem, né? E aí ele diz uma coisa que nega aquilo que era bom. Ele diz assim: não é bom. Capítulo 2, versículo 18. Que o homem esteja só. Olha só. O mesmo Deus que fala no capítulo 1 que tudo era bom, quando chega no homem, que quando ele ainda está sozinho, então diz: e viu Deus
né? Não é bom que o homem esteja só, porque faltava companhia, faltava companheiro, companheirismo, faltava alguém que fosse idôneo. E a palavra idôneo significa no mesmo nível. Então aí Deus formou, né, a esposa, e aí vem aquela tradicional, que nós já ouvimos muitas vezes, mas é verdade, né? Deus não tirou a mulher da cabeça, nem dos pés, mas do lado, pertinho do coração, né? E até isso, normalmente, né, principalmente quando os cerimonialistas sabem, nas entradas do casamento, normalmente a esposa ou a noiva ou os padrinhos sempre entra enganchado no braço esquerdo. Primeiro lugar, porque está perto do coração, né? Em segundo lugar, que no cavalheirismo, caso houvesse um ataque, ele teria a mão direita livre para puxar da espada e defender a companheira. Então, tradicionalmente, é por isso que nos casamentos, quando você vê fotos, álbuns, você pode reparar que a maioria... Agora, hoje em dia, tem muitos cerimonialistas que não sabem dessa tradição, e às vezes pode estar do outro lado, e isso não significa mau agouro, né, irmãos? Que o casamento não vai dar certo porque os padrinhos estão enganchados do lado direito, ou no altar a noiva não está no lado certo, né? Mas existe uma tradição, né, da esposa estar do lado do coração, no braço esquerdo, e ele sempre pronto para defender a esposa e o lar. Esse é o ideal da vida conjugal, de carregar o mesmo jugo. É isso que significa a palavra conjugal, né? Ou cônjuge, estar debaixo do mesmo jugo, olhando sempre na mesma direção, e não competindo um com o outro, né? Mas sempre junto. E Deus foi o idealizador do casamento, né? E construiu um lar. E essa palavrinha, ela é tão legal, né? As pessoas constroem os acrósticos, né? A palavra lar, lealdade, o L de lealdade, A de amor, e R de religião no bom sentido, tá? Não no sentido de ser religioso, ser legalista, mas no sentido de religar o homem a Deus. Então, um verdadeiro lar, mais do que ser diminutivo de lareira, né? Que esse é o sentido tradicional, né? A lareira, o diminutivo de lareira é lar. Então, um lugar aconchegante também significa lealdade, também significa amor, também significa religião. Isso que é o casamento. Então, no conceito bíblico, casamento é a união de duas pessoas de sexos diferentes que se comprometem dentro da lei a viverem juntos, uma para a outra, na condição de marido e mulher, até que a morte os separe. Esse é o projeto de Deus. Descobrimos que o casamento idealizado por Deus é heterossexual, monogâmico, ou seja, de uma só pessoa. Esse negócio de hoje está na moda aí de trisal, é contra a palavra do Senhor, tá certo? É exclusivo, indissolúvel, público e físico também, né? Então esse é o projeto de Deus, esse é o ideal de Deus, né? E não importa para nós o que a mídia, o que a sociedade, o que até os tribunais decidam a respeito de família. Para nós a constituição da família está baseada num livro chamado Bíblia Sagrada. É ela que nos governa, amém, irmãos? E nós vamos estar sempre pautando por isso. E o mais interessante é que a família vai sobreviver, apesar de todas as lutas, apesar de todos os embates, a família vai sobreviver. Porque Jesus disse sobre a igreja, que as portas do inferno ou da sepultura não prevaleceriam contra ela. Se não vai prevalecer contra a igreja, vai ter igreja até a volta, o arrebatamento de Jesus, isso significa que vai ter lar, família, porque sem lar e família, sem as famílias, não tem igreja. Os lares e as famílias formam a igreja, e se as portas do inferno, da sepultura, da morte, não vai prevalecer contra a igreja, a família vai ser vitoriosa, amém, irmãos? A família vai vencer.
Pode ser que sejamos daqui para frente, do jeito que as coisas estão caminhando, que a sociedade está caminhando, sejamos em menor número que pensa dessa forma, mas nós vamos continuar. Em Efésios capítulo 5, versículo 23 a 25, Paulo escreveu lá, irmãos, a respeito dos deveres, começando a respeito, colocando como alvo a questão do esposo. Vamos ver lá, irmãos, você pode abrir a palavra do Senhor, lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23, porque diz assim a palavra de Deus: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então, o casamento, o esposo é o cabeça do lar, principalmente, irmãos, para prover salvação. Que Jesus é o noivo da igreja, proporcionando salvação. Quando nós entendemos que o casamento, mais do que conviver junto, mais do que ter procriação, mais do que ter momentos de prazer, de estarem juntos, é também para promover a questão da salvação. Deus coloca um homem e uma mulher juntos, para que ela colabore com ele na salvação dele e ele colabore na salvação dela. Então, esse é o objetivo. Olha o versículo 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, também a esposa se sujeita em tudo a seu marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui entra o amor ágape, né? Existe mais que um tipo de amor na linguagem grega. E o que o mundo diz hoje sobre amor, não é o mesmo tipo de amor que está na palavra do Senhor. O amor que está na palavra do Senhor, o amor máximo da palavra do Senhor, é o ágape. É o de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É aquele de 1 João 4,8, Deus é amor, amor ágape. É o amor de 1 Coríntios 13, não arde ciúme, né? Não adianta ter outras coisas se não tivesse aquele tipo de amor. Então, aquele amor que a gente vai estar trabalhando durante o mês de maio. E esse mesmo amor aqui que a Bíblia pede que o esposo tem para a igreja, né? O amor que o mundo fala tanto e propaga amor, não é esse ágape, o amor santo, o amor espiritual, amor que glorifica a Deus, é o amor eros, de onde vem a palavra erótica, é o amor sexual, o amor que dá prazer, momentâneo. Claro que isso também está inserido dentro do casamento, inclusive esse tema nós estaremos trabalhando no 3º sábado aqui com a igreja. Mas aqui, irmãos, esse amor aqui é o amor espiritual, que faz tudo, né? Que assim como Cristo fez tudo pela igreja, assim também o esposo fazer tudo pela sua esposa, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, olha que como Cristo fez, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama a si próprio. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, né? Então, e aí ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, símbolo de Cristo. O casamento anuncia Jesus, é um símbolo entre Cristo e a igreja. Por isso, para nós, deve ser reverenciado. Por isso, irmãos, os nossos grupos de oração estão em oração esse mês de forma muito especial pela família. Por isso nós estaremos fazendo o culto voltado para isso, irmãos, durante esse mês. Em 1 Pedro 3, versículo 7, a Bíblia fala que até se o marido maltratar a esposa, olha só,
no mundo de tanto feminismo, tanta violência, até a sua oração pode ser impedida. Mas aí também, será que é só o esposo maltratar a esposa, a oração é impedida? Será que o contrário também não é verdadeiro? Com certeza é verdadeiro também. A oração da esposa pode deixar de ser respondida, se ela também for motivo de tristeza, for motivo de ofensa, né? Então, irmãos, a palavra do Senhor nos aconselha, nos coloca Cristo como modelo do esposo e a igreja como modelo da esposa, para que a esposa se purificar por meio da palavra, como aqui fala do banho da palavra, né? Então a palavra de Deus deve ser algo que deve reger o lar, colocar o lar. Então, entra, irmãos. Então, o homem, para ser sacerdote do lar, precisa viver a palavra do Senhor, não apenas teórico. Quando a gente olha para Jó, por exemplo, que vivia no tempo patriarcal, né? No capítulo 1 de Jó, versículo 6, fala que ele oferecia sacrifício pelos filhos. Mas eu olho assim, claro que ele acordava de manhã, oferecia sacrifício, intercedia pelos filhos, né? Uma obrigação ali de intercessão. Mas quando eu leio o primeiro versículo de Jó, havia na terra de Uz um homem justo, reto, o nome era Jó, que ele era temente a Deus e desviava do mal. A primeira coisa que os pais deixam para o filho, a herança maior que deixa, é uma herança de moral, de caráter, né? Então, ali no capítulo 1 de Jó, tem o testemunho moral de Jó, e depois tem a intercessão, porque é assim, irmãos, que a gente tem que viver, momento de intercessão pelos filhos, colocá-los diante do altar do Senhor, né? E a oração dentro do lar é algo maravilhoso, algo maravilhoso. Às vezes eu visito os irmãos e vejo as crianças orando pela refeição. Que exemplo maravilhoso. Que coisa maravilhosa é quando os pais já ensinam seus filhos momento de interceder, momento que tem que falar com Deus, que Deus realmente é maravilhoso em relação aos filhos, né? E a questão dos filhos, tem a parte dos pais, Efésios capítulo 6, e a parte dos filhos para com os pais. Então começa assim, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aquele que faz prolongar, né, os dias de vida nos mandamentos, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o pai e a mãe. Às vezes a palavra honra é da onde vem a palavra honorário. Às vezes tem até no final da vida, assim como os pais investiram nos filhos, às vezes os filhos precisam cuidar dos pais. Às vezes até mesmo financeiramente. Então, quando diz que honra o pai e a mãe, obrigação dos filhos para com os pais, né? E olha o versículo 3, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Os mais antigos sempre diziam assim, quando você vê uma pessoa de cabelo branco, né? Assim, igual o Edgar, assim, mais ou menos. Aqui na frente, irmãos, tem uma coisa que aconteceu na vida dele, né, presbítero Marcos? Quando a gente vê alguém de cabelo branco, uma coisa ele viveu na sua vida, ele honrou o pai e a mãe, porque o texto fala para que prolongue os teus dias. Se não honrar o pai e a mãe, morre cedo. Você quer viver muito? Honra o pai e a mãe. Outra coisa, irmãos, agora falo como filho que já perdeu os seus pais, né? Dá muita saudade depois. Por mais que você saiba mais que seu pai, que a sua mãe, você estudou mais, tem mais experiência que eles. Mas vou falar uma coisa, faz falta quando a gente perde,
mesmo as brincadeiras sem graça no meio de família, mesmo que o teu pai saiba menos, mesmo que a mãe saiba menos do que você, mas a palavra do Senhor fala assim: honra, ame, respeite. Sabe, irmãos, é esse carinho, porque por mais que você saiba mais, que você entendeu mais, tenha uma cultura melhor que teus pais, mas vou falar uma coisa: quando vocês perderem, vocês vão saber o quanto eles eram importantes, com toda a simplicidade que tinham, e isso também vai fazer você prolongar os teus dias, com aquilo que você puder. Filhos, cuidem dos pais, né? Dia das Mães está chegando aí, né? Prepara algo especial, vai valer a pena. Você que tem a tua mãe, então aproveite, né? Aproveite. E agora a relação dos pais dos filhos, versículo 4: e vocês pais não provoquem seus filhos a ira, mas tratam de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestar, ensinar, mas ensinar com carinho. Falando nessa questão de ensinar, na nossa revistinha eletrônica desse mês, a gente traz um artigo ali, muito legal, de Deuteronômio capítulo 6, o discipulado no meio da família. É muito importante, queria que você lesse depois, fica como tarefa da mensagem de hoje, você lê a nossa revistinha que está publicada aí nos nossos grupos, que você leia a questão do discipulado no meio da família, baseado em Deuteronômio 6, vai ser muito importante para a sua vida. Irmãos, é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que o esposo seja sacerdote, seja intercessor, seja mais que provedor, que seja uma fonte de amor, como Cristo amou a igreja. Deus olha para a esposa e quer que ela seja com o objetivo principal como Cristo, como a noiva de Cristo, como a igreja está submissa a Cristo, que as esposas também possam conviver em harmonia com seus esposos e juntos criarem seus filhos. Filhos, Salmo 127 fala, são presente do Senhor, e é presente mesmo. Filho é presente, neto é presente duplicado. É uma coisa incrível, né? Vou usar avós aí que já sabem, já tem os seus netinhos, já sabem que neto representa. É mais que filho, é filho 2 vezes mesmo. É algo maravilhoso. E que nós devemos educá-lo nos caminhos do Senhor, criar no caminho do Senhor. Paulo passou o bastão do ministério dele para Timóteo. E não deixa de falar assim, que habite em você a mesma fé que habitou na sua mãe Eunice, e também no meio da sua avó. E aqui nós temos vós maravilhosas aqui nessa igreja. E vós que já dormiram no Senhor e que hoje netos estão aqui servindo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Eu queria convidar você, neste momento, a se colocar em pé em nome de Jesus, e nós vamos fazer um clamor em prol das famílias da igreja. Nós já oramos aqui, no final da escola bíblica, dobramos os nossos joelhos, mas eu queria que nós fizéssemos uma aliança de oração, de defesa, em prol da família, em prol do propósito da família. E as lutas, as dificuldades, as barreiras que as famílias enfrentam, a gente vai estar falando aos domingos, às quartas, aos sábados de manhã, que você aproveite o máximo, né, da sua vida. E se tiver testemunho na área da família, para nós vai ser muito importante você falar.